Giovana! Pronto. Inicialmente, eu quero que alguém que se habilite, que fale um pouco do que nós trabalhamos, discutimos ontem. De cara, a gente falou de Hebreus. Nós Falou do Max Abril. falamos ontem sobre, sobre Moisés, né? Que você falou pra gente, sobre Moisés e as pragas do Egito. Aí, o faraó não queria libertar o povo, então, por ele não querer libertar o povo, como você disse, God, não, aí começou a colocar pragas. Aí, a primeira praga foi a praga da água, que virou sangue. Toda a água, todo mundo que ia beber água tinha sangue. A segunda praga, eu não sei se eu tô errando, mas foi a praga das rãs. Eu acho que foi a praga das rãs. Aí ele foi mandando, e mesmo assim o faraó não quis libertar o povo. Ele continuou mandando mais pragas e mais pragas. Teve uma praga também que foi a praga que todos os animais morreram. A outra praga foi a praga dos gafanhotos e teve várias outras pragas. E Moisés foi quando o faraó mandou matar todos os meninos pequenos. Aí a mãe de Moisés colocou ele num cesto e colocou ele num rio. Aí a princesa encontrou e pegou Moisés. Esse foi um resuminho do que eu lembro de ontem. Só isso. Pronto. Então, foi... Peraí, então você está aqui. De fato, nós temos essas características do período, do momento em que o povo hebreu fica sobre regime de escravidão por parte do povo egípcio, e nós temos como uma das principais características aí, enfim, são as famosas pragas enviadas. God manda essas pragas com o intuito do faraó ele perceber que era o momento de que ele tinha que libertar o povo de God, o povo de Moisés, aí das agruras desse regime de escravidão que estava sendo imposto. Pronto. Então, a gente vai sair dos hebreus e a gente vai começar a falar de outros povos. Vamos dar sequência. E aí vamos falar sobre os fenícios e, em seguida, nós vamos falar sobre os persas. Primeira coisa que, necessariamente, para a gente compreender sobre a história do povo fenício, é a localização geográfica deles, né? Tem aí essa imagem, esse slide que eu estou compartilhando com vocês. E os fenícios, eles se predominaram nessa região aqui, vermelha, nessa tripa, vamos dizer assim, nessa tripa vermelha aqui, onde hoje é o atual país Líbano, vizinho ali à Síria, vizinho à Mesopotâmia, banhado aí pelo mar Mediterrâneo. A principal característica da população síria está relacionada à questão da economia. Minha gente, os sírios eram povos que adoravam navegar sobre as águas. Tava lá Vinícius Levi, ele era um fenício e ele adorava navegar sobre as águas, né? Botava lá a sua touca de navegação e ele botava seu álcool em gel, usava seu álcool para ir navegar. Peraí, professor, é Fenícios ou Sírios? Eu não estou entendendo não. Fenícios. Fenícios. Eu estudei Sírio. Por que eu falei sírio? Porque quando eu vou falar aqui da questão da localização fenícia, essa tripinha vermelha aqui, ó, porque fica vizinho à Síria. Mas nós vamos falar em exclusivo dos fenícios. Entendesse? Entendesse? Outra característica dos fenícios, eles adoravam, Vinícius Levi, que era um fenício, adorava navegar. Outra característica deles era que eles praticavam o comércio e práticas de pirataria. Eles ficaram conhecidos como piratas. Eles promoviam o desenvolvimento do comércio. Piratas Eles promoviam o desenvolvimento do comércio pelo mar, navegando, e
eles desenvolveram o comércio pelas águas e eles promoviam atividades de pirataria. Então, eles eram considerados aí os famosos piratas, que nós temos notícia. Oi. Professor, deixa eu só falar de uma coisa aqui. Então, essas atividades de pirataria. Eu vou já chegar lá, calma lá. Professor, você já ouviu falar do negócio lá aqui, do Triângulo das Bermudas? Que o povo Já fala sim, lá já que ouvi falar. os barcos vão para lá e que não volta mais, ninguém nunca vê o que acontece. Existem a teoria sobre esse Triângulo das Bermudas, de que os barcos, ou qualquer tipo de embarcação que ultrapasse, que se aproxime desse triângulo, ele desaparece, as más línguas dizem que Em um barco que ele foi para o Triângulo das Bermudas, carregado de carvão, um monte de carvão dentro do barco. E parece que o barco afundou, sumiu, ninguém sabe o que aconteceu. Aí parece que em 2018 apareceu um barco, só que o povo acreditou que era o mesmo barco que tinha sumido há muitos anos. Aí pegou e foram ver porque parecia mesmo, só que estava todo velho, como se tivesse, sabe, caído no fundo do mar e voltasse lá para cima, todo enferrujado. Mas depois de um tempão que analisaram bem, não era o barco dos carvão. Ninguém sabe onde aparece esse barco. E dizem que Por causa que quando nessa região desaparece... tem muitos vagalhões que são ondas de mais de 3 metros de altura. Se essas ondas bater no navio, o navio já capota e já afunda. E aí, Israel falando dessa questão dos navios, uma característica dos fenícios é que eles desenvolveram os primeiros navios, eles vão desenvolver, construir navios aí de grande porte. E aí, Clarinha falou da pirataria, como era que funcionava a pirataria? Por que é que eles eram piratas? Tava lá a embarcação de Vinícius Levi. Aí começa a navegar pelas águas. Aí a embarcação de Vinícius Levi vê a embarcação de Antônio Lucas. Aí o que é que vai acontecer? A embarcação de Antônio Lucas eram de povos que não eram fenícios. E a de Levi eram fenícios. Os fenícios tinham o ato de invadir a embarcação dos outros e roubar e pegar os produtos comerciais, os produtos do comércio que tinha nas outras embarcações. Isso eram atos de pirataria. Por isso que eles ganharam esse nome e eles tinham essa característica. Porque eles tinham essa mania feia de pegar, de invadir as embarcações dos outros e pegar os produtos que não lhe pertenciam. Então, eles ganham... Que pode, bomba. Exatamente. Aí Vinícius Levi tinha essa coisa, né? Vinícius Levi fica aí deitado, assistindo essa aula. Ele não sabe que no passado ele era um pirata. Não sei se era do Caribe, mas ele era um pirata. Então, a gente tem outra característica dos fenícios, a influência geográfica. O território onde eles viviam possuía uma escassez de solo. O solo não era propício para a agricultura. A localização era próxima às rotas comerciais. Eles tinham uma abundância de cedros. Cedros são aquelas... tanto que hoje na bandeira do Professor, as outras coisas que o senhor falou, fala aí de novo, porque tá travando muito. Oh, meu Deus do céu, meu Deus, a internet dela. Os fenícios sobre influência geográfica. A região eu só entendi a parte que o senhor falou lá que o solo não era bom para a agricultura. Pronto. O solo das terras que eles viviam não eram propício à agricultura. Era um solo que era escasso em perspectiva fértil. A localização era também propícia porque era próxima às rotas comerciais e era uma área de abundância de cedro, a árvore cedro. Tanto que hoje a bandeira do Líbano tem um cedro estampado na bandeira, porque era muito comum você ver cedros lá. E o cedro era muito utilizado, a madeira... É um tipo de árvore? É uma árvore de grande porte. E
eles utilizavam muito a madeira do cedro para produzirem principalmente as embarcações. E também tinha um líquido que era extraído do cedro, chamado de múrice, que era utilizado para tintura. Então, estava lá, Clarinha era uma fenícia. Aí ela tinha o seu irmão Pedro Matias. Aí Pedro Matias ia lá, extraía a árvore do cedro, pegava o tecido e jogava no tecido e tingia os tecidos. Então, era uma árvore que era muito significativa para a prática da tinturaria. Aí, minha gente, ó, isso mesmo. Estão vendo as imagens aí do cedro? Aonde, professor? Ai, eu estou espelhando. Sim. Estão vendo? Pronto. Aqui tem um cedro, uma árvore de grande porte. O murrice era uma espécie de casulo, de concha, que ficava, eles gostavam de ficar, né, no cedro, e eles promoviam essa espécie, eles liberavam Pararem de mandar mensagem no chat, porque quando manda Ó, mensagem, pessoal, fica aparecendo vamos na parar de mandar mensagem no chat. E tinha o Múrice, que era essa concha aí que dava para vocês sair, eles utilizavam muito. E outra característica. Oi. No Brasil, esse tipo de árvore tem cedro sim, tem no Brasil. tem sim, tem sim. E é tem comum sim. vê-lo? A cidade de Cedro, Giovana, tanto aqui no Ceará como no Pernambuco, essas cidades ganharam esse nome porque era uma área com predominância de cedro. E eles utilizavam a madeira do cedro para construírem as embarcações. Como eu falei, os fenícios, eles desenvolveram rotas comerciais pelas águas. E aí a gente tem aí as rotas comerciais fenícias. Essas setas em azul aí são as rotas que eles criaram, né? Nós temos aqui esses pontos amarelados. Comércios fixos que eles criaram ao longo dessa área geográfica aqui, tá bom? Outra característica da sociedade dos fenícios, a questão da sociedade. Primeiro de tudo, os homens, os machos, os meninos, eles eram marinheiros e comerciantes, né? Então, Erivelto, quem era que se lançava ao mar? Era Giovana? Não. Era Clarinha? Não. Era Maria Clara Mariano? Era Maria... Não, eram os homens quem eram os marinheiros. Ah, se eu fosse marinheiro, seria de Cimelá, mas só o Rio de Janeiro. As mulheres, o que era que as mulheres faziam, Giovana? As mulheres, né, ficavam aí na produção das mercadorias. Dava dos filhos em casa. Isso mesmo. Elas conquistaram a autonomia, elas tinham uma certa liberdade e importância social. As mulheres tinham trabalho pesado. Isso mesmo. E aí, em todas as cidades predominava o poder de uma oligarquia, ou seja, oligarquia é um grupo que vai controlar um determinado setor do comércio. Então, no caso dos fenícios, o comércio era: Giovana, desliga o seu áudio porque eu estou ouvindo um cachorro latir. Acabei de fazer isso. Cala a boca. E quem controlava, a oligarquia que controlava lá na sociedade fenícia era uma oligarquia que controlava as rotas comerciais. Ou seja, era um único grupo quem comandava. Certo? Gente, certo. Religião. Em nome do Pai, em nome do Filho. Os fenícios, eles eram politeístas. Certo? Acreditavam em diversos deuses. E cada cidade fenícia adorava seu próprio Baal, que era o deus, ou Balit, que era a deusa. Esses deuses, eles
eles exigiam sacrifícios humanos. E aí tem duas imagens que representam os deuses e esses sacrifícios humanos. A Giovana queria alcançar uma rota comercial. A Giovana dizia assim: se deusa, se eu conquistar essa rota comercial, esse meu cachorro que estava latindo aqui agora, eu vou oferecer ele em sacrifício. Aí Giovana conseguia essa rota. Aí Giovana tinha que sacrificar o au-au agora. Aí Giovana chegava, bora, au-au, eu vou te sacrificar. Aí o cachorro... Por que Giovana? Vixe, Né? Maria. Disse que se conquistasse aquela rota comercial, ela ia, como oferenda aos deuses, ela ia sacrificar o cachorrinho dela. Aí acontecia muito, era muito comum entre os fenícios ocorrer esses sacrifícios, principalmente humanos. Giovana estava lá, aí tinha uma filha chamada Maria Clara Mariano. Tinha uma filha chamada Rita de Cássia. Aí conquistou a rota comercial. Aí Giovana ia lá e pá! Matava a filha dela em forma de sacrifício. Não era mais fácil. Que isso, mano? Eu cortava a maçã no meio, pronto. Não, E comia porque a maçã eram depois. sacrifícios humanos. Eram sacrifícios humanos. Tá bom, meu amor? Não era negócio de fruta nem nada, não. Viu? Não Mãe não, vai criar ter moda, coragem não. de matar o próprio filho só por causa que conseguiu abrir um comércio bom. Poxa, meu amor, era típico, era cultural isso deles. Fazer sacrifício humanos. Meu Deus. Israel tinha um inimigo. Então ele ia sacrificar esse inimigo dele. Chega aqui que eu vou matar você. Tinha Rita de Cássia, que era a inimiga de Maria Clara. Aí pegava a Rita e matava a Rita, sacrificava a Rita. Eita, Treta. Ai, falando isso. A coitada da menina tá aí. Paulo Gabriel tinha Brandon Elvis lá do 4º ano, que era inimigo dele. Aí Brandon Elvis ia ser sacrificado. Ia ser sacrificado, porque os fenícios tinham essa prática do sacrifício humano. Uma forma de oferenda aos deuses. Mata logo todo mundo. E vou começar por você, que mandou matar todo mundo. Depois eu vou para Vinícius Levi. E depois eu vou para Antônio Lucas. Se o senhor tá matando todo mundo, o povo não vai vir te matar, não. Não, vai não, porque é uma oferenda por Deus. Eu vou tomar café agora. Sou do mal, professor. Sou do mal. Um dia eu me vingo. Pronto. Aí vamos falar da arte, né? Falamos de religião, que o povo rezava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos falar da arte. Eles tinham suas características próprias. Aí tem algumas imagens dessas artes. Eles gostavam de fazer Tem que deixar. esculturas. Eles gostavam de fazer utensílios não, objetos, colares, anéis, perolas. E eles desenvolviam também essas imagens, essas esculturas que vocês estão vendo, um lobo devorando a mulher, sei lá o que é isso, né? Eram obras estilizadas. Eles trabalhavam com marfim, bronze, sabe? É um bicho devorando a pessoa. Vale. É o coronavírus devorando Rita de Cássia. Só sendo. Esse outro ali parece que é um boneco. Legal. Um jarro. Eles tinham essa prática da arte de fazer os brincos que as meninas usam. Hoje também homem usa brinco, né? Enfim, hoje as coisas estão muito modernas, né? Hoje homem usa brinco, mulher usa brinco, todo mundo usa todo mundo. Todo mundo usa tudo, né? Enfim. Aquele cinturão, né? aquele cinturão lá que o povo usa na luta quando ganha. É assim mesmo, acontece, sabe? Enfim, e aí eles tinham essa característica peculiar de desenvolver essa arte. Senhora, O que é síntese? onde é que tu tá vendo esse nome?
Ali, ó, apesar de suas características... Síntese é uma espécie de resumo, de apresentar características resumidas sobre uma determinada coisa. Ah, tá bom. Tá bom? E eles deixaram um legado cultural. Minha gente, eles deixaram o alfabeto fonético, que foi um dos maiores legados dele. O nosso alfabeto hoje, que nós conhecemos, ele tem requisitos fenícios. Então, eles desenvolveram aí um alfabeto com 22 sinais consonantais. Esse alfabeto, eles eram um alfabeto simplificado do hieróglifo e da escrita cuneiforme. Lembrando que os hieróglifos e a escrita cuneiforme é legado dos egípcios, e esse alfabeto, eles foram muito importantes para o desenvolvimento do comércio e da navegação. Como é que eles entendiam? Clarinha, da mesma forma em que a gente passa por um processo de alfabetização, para nós compreendermos nossa língua, eles também passaram, entendeu? E outra coisa, eles desenvolveram esse alfabético porque foi uma forma de, primeiro, os fenícios, deixa eu voltar aqui para aquele mapinha, pronto, esse mapinha aqui. Aí, professor, essa coisa aqui era para eu perguntar para a professora de matemática, mas o senhor também vai saber responder, porque o senhor é inteligente. Vamos lá, Tu me acha inteligente? Eita, olha nele. Eu acho mais engraçado. Professor, Vai, eu queria diz. saber como é que Pergunta. inventaram esse negócio do nome dos números, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entendeu? Ó, Nome de cada... É claro eu que sei sim, que o nosso alfabeto, ele tem requisitos fenícios. Por quê? Por que que os fenícios, eles criaram esse alfabeto? Olha aí esse mapinha. Como eles desenvolveram o comércio dos fenícios foi pelo mar, não foi nada por terra, foi tudo pelo mar. E por cada região que eles passavam, aqui esses pontinhos amarelos foi uma espécie de comércio fixo que eles criaram em cada um desses pontos. Só que chega um momento em que eles viam a necessidade de criar uma forma de se comunicarem com esses povos que eles se depararam em cada um desses pontinhos amarelos aqui. Uma forma de linguagem, uma forma de escrita. Tem uma pessoa aí com o microfone ligado que está cortando aqui a fala do professor. Tá, entendi, Desliguem o microfone. Então, eles criam esse alfabeto fonético porque eles começaram a se encontrar com o povo, com os egípcios, com os persas, que a gente vai falar dos persas na próxima aula. Não é as peças de teatro, não. É o povo persa. Preste atenção, Vinícius Levi. Então, eles criam esse alfabeto fonético porque foi uma necessidade de se comunicarem com outros povos. E aí, esse alfabeto, ele acabou sofrendo modificações à medida em que determinados povos foram se apropriando desse alfabeto. Hoje em dia, nosso alfabeto, que é bem próximo, né? Nós temos aí o nosso alfabeto 27 letras. 27 letras, e que é bem peculiar Não é nosso. 26, E aí, não, professor? se vocês verem... 26, perdão, enfim. Se vocês observarem aí, tem o... Gente, eu vou só fechar aqui a porta, só um minuto. Tchau, tchau. Ok. Ok. Quando é que ele foi? Fechou a porta. Então, nós temos aí, ó, o alfabeto egípcio, né, as caricaturazinhas. Só um minuto, deixa eu sair dessa tela. Nós temos aí o egípcio, o proto-sinaico. Aí que, olha, parece um olho. O egípcio. Aí tem o fenício, que é o terceiro, tem o grego arcaico, o grego clássico e tem o romano, que é o nosso. Então, se vocês observarem, o nosso alfabeto romano, ele se aproxima do grego clássico, né? Então, são línguas, é um alfabeto meio que irmãos, meio que parentes. Aí a gente vai para o grego, porque é assim, o alfabeto grego... O início, o grego
o grego clássico e o romano, as letras A são quase as mesmas. É sim. Porque o que é que acontece? Quando esse alfabeto ele vai passando para outros povos, cada povo vai modificando essas letras de acordo com a sua necessidade. Então, a gente pode ver aqui no fenício. Aí o grego tem o arcaico e tem um clássico. Aí o romano, ele se aproveitou do alfabeto grego. O Império Romano, os romanos levaram. E lembrando que a sociedade, a civilização romana, ela vai ser construída através de povos indo-europeus que vão vir de outras regiões. E a gente tem hoje o nosso alfabeto, o alfabeto romano, que se baseou aí nesses outros alfabetos, aí o grego clássico e o grego arcaico, e que também tem raízes aí do alfabeto fenício. Então, para a gente, vamos só esclarecer aqui. Barulho foi isso aí? Desliguem o áudio. Nós falamos sobre a localização dos fenícios, que eles se prevaleceram no atual, onde hoje é o atual Líbano, país Líbano. Eles faziam fronteira com a Síria, com a Palestina e com a Mesopotâmia, a antiga Mesopotâmia. Eles tinham aí o mar Mediterrâneo. Eles eram banhados pelo mar Mediterrâneo. Eles desenvolveram rotas de navegação. O comércio foi pelo mar. Eles eram tidos como piratas porque eles pirateavam, roubavam os produtos de outros povos. A terra deles sofria escassez de solo fértil, tinha abundância de cedro, e eles aproveitavam a madeira do cedro para construírem suas embarcações. Eles desenvolveram um modelo econômico bem complexo, e aí a gente tem esse mapinha aí, e eles fundaram pequenas rotas comerciais ao longo de toda essa área geográfica aqui, que o mapa está mostrando, certo? E eles tinham uma sociedade em que homens eram marinheiros e mulheres, elas tinham uma importância social, tinham liberdade, e nós temos uma sociedade em que tinha uma oligarquia, um grupo rico que controlava as rotas comerciais e os camponeses. Eles eram, do ponto de vista religioso, politeístas e faziam sacrifícios humanos. A arte, eles desenvolviam objetos com marfim e bronze, e aí a gente tem algumas características, uma síntese da arte fenícia, e o maior legado deles é que eles desenvolveram o primeiro alfabeto fonético. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Tá bom, mas não tenho dúvida, não. Então, Nem eu. pronto. O que é que eu quero de vocês? Que deem uma lida no capítulo dos Hebreus e o capítulo dos Fenícios. Não vou pedir resumo. Eu quero que deem uma lida. Por quê? Diga. Próxima quinta-feira. Oi. Pode falar. O senhor está me ouvindo? Estou sim. Estou sim. Próxima quinta-feira, eu vou fazer uma avaliação oral. Eu vou sortear 5 de vocês. Mas, professor, eu não tenho nenhuma dúvida. Só tiro, professor, o conteúdo que o das outras aulas. Eu vou sortear 5 de vocês e vou fazer 3 perguntas para cada um desses 5 para responder. Então, vocês vão ler aí, vocês vão estudar, enfim, para a gente fazer essa avaliação oral na quinta-feira. Tá bom? Não, professor. Então, beijo já, bom final de semana. Bom final de semana, um beijo. E até breve. Não, professor. Não, professor. Tchau, tchau. Não. Piedade.